Em 1865 era inaugurada no Porto uma estrutura que iria marcar a cidade até aos nossos dias, o Palácio de Cristal. O emblemático edifício que hoje podemos observar é, no entanto, posterior, já que em 1951 esse Palácio de Cristal foi demolido para dar origem ao Pavilhão de Desportos, o atualmente designado Pavilhão de Desportos Rosa Mota. Porque o edifício original, como o próprio nome indica, era inspirado no Crystal Palace de Londres. Era um belíssimo edifício em granito, em ferro e em vidro, típico dessa arquitetura do ferro de meados e finais do século XIX. De resto, o próprio projeto era de um arquiteto inglês, Thomas Jones. Era um edifício amplo, tinha 150 metros de comprimento por cerca de 70 metros de largura. Desenvolvia-se em 3 naves e foi destinado, ou foi pensado inicialmente, para ser um local para abrigar uma grande exposição industrial. Durante as décadas seguintes, iria abrigar muitas outras e famosas exposições. Mas essa exposição de 1865, a Grande Exposição Industrial do Porto, foi de facto uma marca importante. De resto, o Palácio de Cristal era um objetivo da burguesia comercial e industrial da cidade. Vivíamos a regeneração, desenvolviam-se os meios de comunicação, os transportes, a indústria, a tardia industrialização portuguesa fazia-se agora finalmente sentir. E esta exposição atraiu mais de 4.000 expositores, muitos dos quais internacionais. Por exemplo, só franceses eram 500, mas havia também belgas, alemães, ingleses, russos, japoneses, brasileiros. Enfim, meio mundo veio a expor na grande exposição industrial do Porto. Mas nesse mesmo ano de 1865, à volta do pavilhão, à volta do Palácio de Cristal, começava-se também a desenvolver um grande conjunto de jardins. O Palácio de Cristal ia também tornar-se, ao longo de todos esses finais do século XIX, de todo o século XX e até os nossos dias, num espaço verde, um espaço ajardinado de referência da cidade. Um local que foi também objeto de tantas outras manifestações culturais, recreativas e de lazer. Desapareceu em 1951, como vos dizia, o Palácio de Cristal, mas a memória persiste e de tal forma teimosa que a população continua a designar este espaço como o Palácio de Cristal, um topónimo que desde esses meados do século XIX se veio impor também àquela que era a antiga designação deste lugar, o Campo da Torre da Marca. Mas que Torre da Marca era essa? Encontramos-nos agora naquela que é o principal eixo do parque, dos jardins do Palácio de Cristal, a Alameda das Tílias, que nos conduz até ao espaço onde, há alguns séculos atrás, se erguia essa Torre da Marca. Mas esta Alameda das Tílias, que já teve outros nomes, foi, por exemplo, a Alameda Dom Pedro IV, esta Alameda, dizia-vos, ao longo dos tempos, foi também vendo nascer, junto a ela, algumas das mais importantes estruturas do Palácio de Cristal. Nos nossos dias, por exemplo, temos aqui aquela que é um dos mais importantes equipamentos culturais da cidade, a Biblioteca Almeida Garrett. Mas foi também aqui, junto à Alameda das Tílias, que na década de 80 do século XIX, iria surgir um equipamento que se tornou durante muitos anos um equipamento de referência nos espetáculos da cidade. A concha acústica. O próprio nome indica,
Trata-se de um local particularmente vocacionado para espetáculos acústicos musicais. É da autoria todo este projeto decorativo e arquitetónico de Tomás Celer. E não nos podemos esquecer que nesses anos 80 do século XIX vivíamos ainda os finais do romantismo e, do ponto de vista artístico, o que estava também na moda eram os revivalismos, o evocar antigos estilos arquitetónicos e artísticos, mas também o ecletismo, isto é, o misturar desses estilos. E apesar de ser uma peça relativamente pequena, nós aqui na Concha Acústica conseguimos ver isso perfeitamente, porque afinal temos aqui elementos neoclássicos misturados com elementos imaginem, egípcios. Enfim, este revivalismo misturado entre diversas épocas. Mas, como vos dizia, esta Alameda das Tílias conduz-nos então até ao sítio onde ficava essa estrutura que durante séculos deu o nome a este local, a Torre da Marca. A Torre da Marca tratava-se de uma construção granítica que servia, como o próprio nome indica, de marca. Mas de marca para quem? Para os mareantes que demandavam o Rio Douro, a Barra do Douro e subiam ao longo do estuário e que precisavam de balizas, de marcas na paisagem para se orientarem. Durante muito tempo havia aqui uma velha e alta árvore que servia de marca. Essa árvore acabou por ter um acidente, houve um incêndio que a consumiu e a Câmara Municipal decidiu que não correr o risco de voltar a ter ali uma árvore que desaparecesse. E por isso mandou construir essa torre de marca, que iria subsistir até 1832-33, até ao cerco do Porto, porque durante esse sangrento conflito, uma das baterias dos absolutistas, das forças de Dom Miguel, que estavam posicionadas em Gaia, bombardeavam uma outra bateria que se encontrava exatamente aqui situada junto à Torre da Marca. E o resultado foi que a torre ficou bastante arruinada e depois acabou mesmo por ser demolida. Parte da pedra viria a ser, posteriormente, reutilizada na construção de uma capela que nós aqui podemos contemplar. A capela dedicada à memória do rei Carlos Alberto, o rei da Sardenha, que na década de 40 do século XIX escolheu exatamente o Porto para passar os seus últimos meses de vida. O famoso rei Carlos Alberto, que, enfim, acabaria por falecer aqui na quinta ao lado, na quinta da Macieirinha, já depois da sua morte. A sua irmã, numa visita que fez à cidade, decidiu homenagear a memória do seu irmão, mandando construir aqui esta capela, que, curiosamente, como dizia, reutiliza na sua construção pedras da antiga Torre da Marca. O Rio Douro continua a dominar paisagisticamente uma boa área dos jardins do Palácio de Cristal, nomeadamente aqueles jardins que são mais antigos e que têm ainda o cunho, a marca do arquiteto paisagista que os planeou. Tratava-se de um arquiteto alemão, Emílio David. Nasceu em Berlim em 1839 e viria a falecer ainda relativamente novo aqui no Porto, em 1873. Ele tinha vindo para a cidade em 1864 com esse objetivo muito concreto de planear e de dirigir os jardins que estavam a ser implementados em torno do Palácio de Cristal. Aqui vai permanecer até 1869, mas durante esse período vai também projetando outros jardins famosos da cidade, como foi o caso, por exemplo, do Jardim da
acordoaria. Mas em 1869 e no ano seguinte, em 1870, Emílio David vai se envolver num outro importante espaço de jardins da cidade do Porto. Não propriamente um jardim público, mas um horto. O Horto das Virtudes. Irá dirigir esse horto durante esses 2 anos. Depois, naqueles que serão os seus últimos anos de vida, até falecer aqui na cidade, vai se instalar na Rua de Santa Catarina e desenvolver um gabinete que vai conceber muitos outros jardins, nomeadamente para residências particulares. E vai se envolver também num negócio de importação de plantas exóticas. Emílio David, de facto, esse arquiteto paisagista alemão que tanto marcou a nossa cidade, cujo nome fica ligado a estes belíssimos jardins. E também por isso, bem mais recentemente, foi decidido batizar estes jardins mais antigos do Palácio de Cristal com o seu nome, os Jardins Emílio David. Araucárias, castanheiros da Índia, ginkgo bilobas, as incontornáveis camélias, as árvores que se tornaram num símbolo do Porto. Muitas e frondosas e antigas destas árvores podem aqui ser contempladas e são da época em que Emílio David concebeu este jardim. Ao longo de décadas e de muitas gerações, os portuenses habituaram-se a usufruir da sombra, das flores, do cheiro, do lazer que estas árvores e este jardim proporcionam. Mas Emílio David concebeu aqui, nos vastos terrenos da Torre da Marca, do Palácio de Cristal, concebeu diferentes tipos de jardim. Aqui convivem ao mesmo tempo os jardins ainda muito formais, de alguma forma ainda inspirados no modelo dos jardins barrocos do século XVIII, com os seus canteiros floridos, muito geométricos, mas esse tipo de jardins, lado a lado, com outro tipo de estruturas, de jardins muito mais informais, selvagens, onde abundam os lagos, as ruínas, as grutas. Enfim, o mundo dos jardins românticos. Agora. Devido à sua beleza, ou então pela sua raridade, há algumas árvores do parque, dos jardins do Palácio de Cristal, que se tornaram em verdadeiros ícones, não só aqui dos jardins, mas da própria cidade. É o caso, por exemplo, destas 7 magníficas palmeiras da Califórnia. Aqui, neste caso, é não só a sua raridade, mas também a sua dimensão que as tornaram num elemento de referência na própria paisagem ribeirinha da cidade do Porto. Um dos mais bonitos e afamados espaços dos jardins do Palácio de Cristal é o Roseiral. Como o próprio nome indica, trata-se de uma área onde as rosas têm um lugar privilegiado. Diversas espécies, diferentes colorações. É um mundo de cor e de cheiros, o Roseiral. Mas junto a esta área há também uma outra estrutura
que ganhou grande importância ao longo do século XX. A Casa do Roseiral. Em meados do século XX, mais precisamente entre 1935 e 1965, o desenvolvimento e a dinâmica dos jardins do Palácio de Cristal e todo o movimento cultural, recreativo que aqui vai ter lugar, ficam fortemente marcados por uma personalidade, Pinto Machado. É ele o conservador do Palácio de Cristal. Trata-se de um jornalista, um escritor, um oficial do Exército, que depois vai ficar exatamente com este cargo de conservador do Palácio de Cristal. E a casa oficial, a sua residência, é construída junto ao Roseiral e por isso fica com esta designação de a Casa do Roseiral. Nós temos, em pleno Roseiral, que era de resto uma das suas áreas preferidas, temos um singelo monumento da autoria do escultor Henrique Moreira, que evoca a memória de Pinto Machado. Posteriormente, e após a sua morte, esta Casa do Roseiral passou a ter um papel ainda mais emblemático para a cidade. A Câmara Municipal do Porto transformou num espaço privilegiado para recepções, para reuniões da própria Câmara e, nomeadamente, do Presidente. De resto, a Casa do Roseiral é hoje como que uma residência oficial do Presidente da Câmara do Porto. E nada melhor do que o próprio Presidente da Câmara para nos desvendar alguns dos recantos deste belíssimo edifício. Tudo bem? Daqui? Tudo bom? Não, estou fazendo um programa sobre os jardins do Palácio. Já cá estive há muitos anos, confesso, nunca mais. Estou ligado à sala de jantar. Não sei já Já sabe. Uns quadros muito bonitos. E depois tem ali uma vista. Assim que é a sala de jantar. E quando são almoços mais pequeninos, privados, faço lá ao fundo. Quando são almoços maiores, faço lá. Muito mais barato. Ainda no Roseiral, mas poderia ser em qualquer outro dos espaços vastos dos jardins do Palácio de Cristal, podemos constatar outras das mais interessantes características deste parque. É que, ao longo das décadas, o Palácio de Cristal foi-se tornando também um verdadeiro museu ao ar livre, de um grande conjunto de estruturas que durante décadas, algumas delas mesmo durante séculos, tiveram um papel importante na cidade do Porto. Contudo, fruto do desenvolvimento urbano da cidade, muitas dessas antigas estruturas, estamos a falar, por exemplo, de fontes, chafarizes, fontanários, muitas dessas estruturas, dizia-vos, tiveram que acabar por ser retiradas, porque colidiam com a abertura de novos arruamentos, porque impediam ou dificultavam o trânsito agora automóvel. E muitas dessas fontes foram colocadas em dois espaços verdes da cidade, nos jardins do Barão Nova Sintra ou aqui, no jardim do Palácio de Cristal. Aqui, no Roseiral, podemos contemplar, por exemplo, os vestígios daquela que foi uma das fontes mais monumentais que existiam na Praça Nova, depois Praça Dom Pedro, hoje a Praça da Liberdade. É verdade, este elemento escultórico, artístico, já coroou uma importante fonte que existiu ali, a fonte da Natividade. Mas poderíamos também observar aqui, sobre o Roseiral, umas curiosas janelas e varandas. Provavelmente para a esmagadora maioria das pessoas que por aqui passa, estão longe de imaginar que são, afinal, vestígios daquele que foi também durante muito tempo
um dos edifícios mais importantes da cidade, os Passos do Concelho. Exatamente. Aquelas janelas faziam parte de um outro edifício que ficava nessa mesma Praça de Dom Pedro, hoje Praça da Liberdade, o edifício da Câmara Municipal, que deveria a ser já demolido nos inícios do século XX, quando foi aberta a Avenida das Nações Aliadas, a Avenida dos Aliados. Mas alguns elementos desse antigo e emblemático edifício foram salvaguardados e, neste caso, foram aqui colocados sobre o Roseiral. Mas não é só do passado, da memória, que vive o Palácio de Cristal e os seus jardins. Bem mais recentemente, já neste nosso século XXI, apareceram, ou foram aqui implementados, um conjunto muito interessante de novos jardins, com uma nova estética, um novo discurso. Foi o caso, por exemplo, do Jardim das Plantas Medicinais, mas também o Jardim das Aromáticas. E, afinal, num dos espaços mais históricos do parque, junto à Alameda das Tílias, surgiu também, já no início do século XXI, o Jardim das Cidades Geminadas, uma clara referência às cidades com as quais, ao longo das últimas décadas, o Porto estabeleceu acordos de geminação, de cooperação. Mas aquele que é talvez o mais emblemático destes novos jardins é este, onde me encontro neste momento. O Jardim dos Sentimentos. Foi inaugurado em 2007 e ao longo deste percurso, ao longo deste labirinto, vamos-nos cruzando com algumas plantas, alguns canteiros que nos evocam alguns sentimentos da saudade, a alegria, enfim, há, por exemplo, a dor. E não é por acaso que estou a fazer referência à dor, porque neste jardim há um elemento que sobressai. Trata-se desta escultura do mestre Teixeira Lopes. Aqui temos a indicação dor associada a uma planta muito concreta, a murta. Mas é de facto este belíssimo elemento escultórico de Teixeira Lopes que domina este jardim. O mestre Teixeira Lopes, de facto, um dos nomes grandes da escultura portuguesa, fica associado também ele a muitos outros factos, também a algumas lendas e seguramente a um futuro caminho da história.